Boa noite a todos. Boa noite aos nossos irmãos que estão na live. Queria agradecer a presença de todos. Vamos pegar a nossa Bíblia, abrir em 1 Samuel capítulo 1. E nós vamos fazer a leitura do versículo 1 até o versículo 4. Vamos à leitura. Versículo 1. E houve um homem de Ramataim, Zofim, da montanha de Efraim, cujo nome era Elcana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zufé, Efrateu. E este tinha duas mulheres, e o nome de uma era Ana, e o da outra era Penina. E Penina tinha filhos, porém Ana não tinha. Subia, porém, este homem da sua cidade, de ano em ano, para adorar ao Senhor e sacrificar, o Senhor dos Exércitos, em Siló. E ali estavam os sacerdotes do Senhor, Ofni, Ofinéia e os dois filhos de Eli. E sucedeu que, no dia em que Elcana sacrificava e dava ele porções, Penina, sua mulher, e todos os seus filhos e todas as suas filhas. Porém, versículo 5, vamos ler esse versículo. A Ana dava uma parte excelente porque amava mais Ana, embora o Senhor lhe tinha encerrado a madre. Irmãos, nós estamos numa série, Família, uma instituição de Deus. Hoje é o 5º episódio. É o nosso episódio que traz o tema Ana, a mãe que abriu mão do seu direito de ser mãe. Hoje o nosso tema traz um assunto em especial, porque hoje é dia das mães, Então eu já queria felicitar um feliz dia das mães para todas as mães, Em especial para mãe Ana Paula, Mãe dos meus filhos, para Nice que está aqui e também para minha mãe que está em casa. Mas para todas as mães é um desejo que nós temos e nós vamos falar nessa noite. A princípio você olha o tema e diz assim, bom, mas como é que pode? Como é que nós vamos exaltar uma mãe que abre a mão do seu direito, do seu dever, a sua obrigação de ser mãe? Como é que pode uma coisa dessa, não é verdade? Quando a gente liga a televisão, e a televisão está aí para nos mostrar, quantas mães não deixam de ser mãe por motivos diversos, não é verdade? Essa semana abriu lá inquérito novamente, tanto para cima, para baixo, você nunca sabe como é que está a situação, mas aquela mãe que matou o seu filho, Henry, o nome dele, aquela mãe abriu o direito de ser mãe, ela não quis ser mãe. Quantas pessoas que nós encontramos hoje, crianças encontradas, por exemplo, dentro de lata de lixo, dentro de uma sacola, em que Deus avisou que essas coisas aconteceriam, que o amor de muitas pessoas se esfriaria, mas não a esse ponto de nós vermos tantas notícias de mãe fazendo mal para os seus próprios filhos. A gente não pensa uma coisa dessa, porque muitas vezes isso não acontece no nosso lar, mas acontece em outras casas que não têm o conhecimento da palavra de Deus, que não tem o amor de Deus, a família, e não entende que essa instituição foi criada por Deus. Então, muitas mães, no dia de hoje, nos tempos de hoje, vê o filho como um peso. É isso que nós temos visto. Mas, na verdade, dentro do padrão de Deus, quando uma mãe ela dá à luz a um filho, na verdade, aquele filho é uma extensão dela, no exterior dela. E a mãe, aqui nós encontramos essa mãe, no caso de Ana, é que nós vamos estudar esta noite. Porque ela tem um motivo muito especial para abrir direito, para abrir ali a vontade de ser mãe, porque ela precisava servir ao Senhor. Quando nós encontramos aqui, no capítulo 1, versículo 4, você pode ler aí na sua Bíblia, no versículo 3, a casa de Elcana é uma casa que servia ao Senhor.
Nós estamos falando aqui que Adão serviu ao Senhor. Nós falamos na semana passada que os irmãos devem servir ao Senhor. Essa casa aqui é uma casa que é um exemplo para nós. Como nós encontramos também, por exemplo, o livro de Jó, aonde o Jó sacrificava pelos seus filhos, aonde Jó amava o Senhor, servia ao Senhor. É a mesma coisa que acontece aqui. Versículo 3 desse capítulo, olha só o que diz: subia, pois, este homem da sua cidade de ano em ano para adorar e sacrificar ao Senhor, Deus dos exércitos, em Siló. Olha só, esse homem era um homem que ele servia ao Senhor. E ele de ano em ano, ele subia à casa de Deus. Muitas vezes a gente esquece do contexto que acontece aqui na palavra de Deus, mas as coisas não estavam muito bom naquele tempo. Essa é uma casa comum que serve ao Senhor porque eles amavam o Senhor. Mas quando você olha no versículo 12 do capítulo 2, os sacerdotes, os filhos dos sacerdotes que estão lá, essas pessoas não amavam o Senhor. Olha só, capítulo 2, versículo 12, a palavra de Deus diz assim: e eram, porém, os filhos de Eli, nós lemos lá no versículo 3, eles eram sacerdotes do Senhor. Porém eram os filhos de Eli de bestial, ou seja, de Satanás, e não conhecia ao Senhor. Então você encontra aqui um profundo amor a Deus, de uma família simples que morava em Efraim, conforme fala o versículo 1, que de ano em ano subia as suas duas mulheres e subia os filhos de Penina para adorar o Senhor. Enquanto as coisas não ocorriam bem na casa de Deus, porque as pessoas que estavam lá, os sacerdotes, eles não ligavam, eles não tinham amor à casa de Deus, eles não serviam ao Senhor e ainda difamava Deus e destruía a fé daquelas pessoas que subiam lá, porque nós vamos ver alguns versículos depois para frente, que essas pessoas na verdade eles estavam roubando a casa de Deus. Quando a pessoa chegava para fazer um sacrifício, ela chegava e entregava, então havia lei dos sacerdotes, como ele deveria pegar aquela oferta de Deus na carne, dentro da panela, mas o que eles faziam? Eles roubavam. Então quando eles chegavam na casa de Deus, com todo aquele amor, com toda aquela prova, com toda aquela devoção, os filhos de Eli, eles roubavam a parte que era do Senhor. A Bíblia até diz que eles pegavam a carne crua ali, levavam, faziam o seu churrasco. Depois no capítulo 2 aqui do versículo 22, né, havia outro problema. Mas Eucana não deixou o seu coração se levar pelas circunstâncias, muito pelo contrário, porque ele sabia que ele estava fazendo o seu dever diante de Deus. A sua casa deveria servir ao Senhor, e aquilo era uma prova que ele amava a Deus. E os seus filhos, como nós estamos falando, que dentro de um lar todos precisam cumprir os seus papéis, os seus filhos também vão subir e aprender a adorar o Senhor. E quando nós encontramos toda essa parte do texto aqui de Eucana, que amava a sua casa a Deus, nós encontramos uma mulher que tinha um desejo muito grande de ser mãe. Olha só o versículo 5 do capítulo 1 Samuel, capítulo 1 e versículo 5. Porém a Ana, né? Então no sacrifício da Ana, o que Eucana fazia? Dava uma parte excelente, porque amava Ana, embora o Senhor lhe tivesse encerrado a madre. Ou seja, Deus não permitiu que ele tivesse filho. Então ela vai recorrer a Deus, nós vamos falar daqui a pouco sobre isso. E olha só o que acontecia na sua vida no versículo 6. E a sua rival, que era Penina, também esposa de Eucana, excessivamente a provocava para irritar, porque o Senhor lhe tinha encerrado a sua madre. E assim fazia ele, de ano em ano subia. E sempre que Ana subia à casa do Senhor, a outra irritava, por isso chorava e não comia. Quando nós entramos na palavra de Deus para falar sobre a vida dessa mulher, nós temos sempre muitos nomes na nossa mente. Nós temos Abraão, que é o pai da fé, nós temos Davi, que é conhecido como segundo o coração de Deus, mas olha só o voto que essa mulher faz para ser mãe. Ali ela não conseguia ter filhos, mas chegou uma hora de pedir. Lembra daquela parábola, daquela viúva inoportuna, de tanto ela chegar para um juiz e pedir, ele concedeu o desejo dela. Então Deus olhou para
para ela e Deus abençoou ela, mas não só porque ela pediu pela sua necessidade, porque ela vai dizer assim no versículo: não, eu preciso ter um filho para tirar a minha vergonha, o meu opróbrio. Eu preciso ter um filho, porque isso era uma coisa mais importante que tem dentro de um lar. Deus disse no primeiro mandamento, quando Noé saiu da arca, a primeira coisa que Deus falou para ele foi: crescei e multiplicar sobre a face da terra, constituir família. Mas ela não conseguia. Então ela vai fazer um voto, que é o nosso versículo aqui, que está o versículo 11. Ela vai fazer um voto, meus irmãos, não olhando só para a sua necessidade, mas ela vai fazer um voto olhando para todo o povo de Israel. Ela não pensa apenas nela. Por isso que o nosso tema já começa assim, dizendo que Ana, a mãe que abriu mão do seu direito de ser mãe. Aquilo que ela mais queria, ela conseguiu. Mas ela tinha feito um voto ao Senhor. Ela precisava cumprir esse voto. Então, quando você olha na palavra de Deus, quantas pessoas têm a sua fé aquebrantada, porque muitas coisas às vezes não vai bem na sua vida. Às vezes você pede alguma coisa, não concede. Deus não concede. Por quantas pessoas nós estamos orando, sempre pelas enfermidades, estamos agradecidos, estávamos orando, semana passada, pela vida de Elisa, hoje ela já está aqui presente conosco, não é verdade? Mas quantas pessoas que faleceram? O irmão Luiz não está presente essa noite aqui, o irmão dele passou mal na quinta, na sexta precisava de UTI, morreu, faleceu. Mas muitas vezes quando as coisas não acontecem de acordo com o que a gente quer, quando as coisas não estão bem na casa de Deus também, que é o que está acontecendo aqui, a fé de muitas pessoas, ela se desfalece. Então a pessoa desanima. Olha só as tristezas da Ana, versículo 7, versículo 10, havia aflição. Olha só o versículo 7, vamos ler novamente. E toda vez que subia à casa do Senhor aqui, o que acontecia? A Penina irritava muito, por isso ela chorava, a ponto dela não comer mais. Olha só o versículo 10, um dia eles subiram para fazer um sacrifício, e a Ana não queria comer, versículo 9, ela está ali triste, então ela vai resolver orar para o Senhor, mas olha só o que diz o versículo 10. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. Quando você olha essa cena, você pensa, bom, essa mulher é realmente, ela está numa situação em que ela precisa orar, buscar o Senhor, não coisa diferente do que nós vivemos. E quando ela sobe no templo, ela encontra quem lá no templo? Ela encontra o sacerdote Eli. Então ela está lá orando na casa de Deus. Não há melhor lugar para você orar do que na casa de Deus, estar presente na casa de Deus. Nós temos sofrido muito nessa pandemia, porque nós não estamos presentes, a igreja estava fechada, agora voltou pela graça de Deus, mas muitas igrejas, em muitos lugares a situação está muito complicada, as pessoas não estão indo servir a Deus, não conseguem fazer uma oração que tinha liberdade, mas essa mulher, mesmo com aquela condição, ela subiu. E quando você olha ela subindo, você diz, bom, já que na casa dela ela não tem paz, ela vai encontrar paz agora na casa de Deus. Ela vai fazer uma oração para o Senhor, ela vai ter paz, ela vai encontrar conforto ali no sacerdote, mas veja só o que aconteceu com ela. Versículo 12, versículo 13, certo? Vamos à leitura? E sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, Eli observou a sua boca, porquanto Ana no seu coração falava, e só se moviam os seus lábios, porém não se ouvia a sua voz. Pelo que Elias teve por ela, o que está escrito aí na sua Bíblia? Por ela embriagada. Meus irmãos, uma condição é a gente ter um problema dentro de casa, mas quando você espera chegar na casa de Deus, você espera encontrar solução, paz. E enquanto ela orava ali com uma oração de fé, o que aconteceu? Na cena aqui, o sacerdote Eli saiu e confundiu ela como uma pessoa embriagada.
Você pode esperar muitas coisas de muitas pessoas, mas a Ana não esperava encontrar o sacerdote e ouvir essa palavra após uma oração. Por isso que nós falamos que não importa as circunstâncias, nós devemos fazer o quê? Servir a Deus. Então, nosso primeiro item que nós temos aqui, que nós estamos falando, é que Ana abre a mão do seu direito, fazendo uma introdução. E segunda, essa mulher, ela é o quê? Ela é confundida em suas intenções. Quando você abre a sua Bíblia lá em Jeremias, no capítulo 17, versículo 10, ela não estava embriagada. Ela só queria servir a Deus. Ela só queria ter uma oração, que é uma oração conforme Deus ensina, orar para que Deus conceda as nossas bênçãos aqui nesse mundo, que são os nossos filhos. Ela teve a sua oração ouvida pelo Senhor, mas quando ela vê ali o Elias fala uma coisa dessa. E aí a palavra de Deus em Jeremias, no capítulo 17 e versículo 10 diz assim: eu, o Senhor, esquadrinho os corações e provo os rins, e isto faço para dar cada um segundo os seus caminhos e segundo os frutos das suas ações. A gente sempre diz, não tem um ditado que diz, de boas intenções, o inferno está o quê? O inferno está cheio, não é verdade? Mas quem conhece o coração? Será que era Eli que conhecia o coração dela, ou será que é Deus que conhece o nosso coração? A pessoa está na casa de Deus, está fazendo uma oração maravilhosa, ela quer sair, porque a oração de Ana não é simplesmente uma oração, é uma oração com propósito. Tem muita gente que vai para a casa de Deus, que ora, mas faz orações sem propósitos. Como o Tiago ensina, muitas vezes faz oração só para o que convém. E muitas vezes o que convém no nosso coração só nos faz nos separarmos de Deus. Mas o versículo 10 diz que Deus esquadrinha os corações. No versículo 9, a palavra de Deus diz que enganoso é o coração mais que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? A resposta nós já sabemos, que quem conhece o coração do homem, não é o homem. Até você no seu coração, muitas vezes você não conhece o que tem dentro dele, mas Deus conhece o que tem no coração. Por exemplo, Jó, Deus sabia o que tinha no coração de Jó, o inimigo não sabia. Talvez nem Jó sabia tanto o amor que ele tinha por Deus, quando ele teve num momento de prova. E a Ana está vivendo um momento de prova aqui. Mas quando ela busca o Senhor, o sacerdote, ele é enganado pela sua aparência. E após fazer uma oração dessa, como que seria a nossa reação? Você já pensou, você sobe para a casa de Deus, o irmão Américo está aqui, aí uma pessoa está chorando, está triste alguma coisa, e você fala uma coisa para uma pessoa. Uma coisa dessa, Ou você vai no velório de uma pessoa e a família fala, nossa, morreu do quê? Morreu de Covid. Porque, olha, é teimoso, viu? Não quer saber de vacina, não usava máscara, morreu. O que você fala? Bem feito? É assim que a palavra de Deus ensina? Não. Claro que não. A Bíblia ensina a ter compaixão das pessoas. Agora, se fôssemos com nós, se alguém chegasse para você e dissesse assim, seu bêbado, o que você está fazendo aqui? Como que seria a sua reação? Se alguém te chamasse, por exemplo, de devasso, o que você faria? No capítulo 2 e versículo 22, abra sua Bíblia, pode voltar lá. Na verdade, o Eli ele estava acostumado com as condutas erradas dos seus filhos. Ele falava para os seus filhos, mas ele não tomava ação. Então, na intenção no coração de Eli, ele falava com seus filhos, mas ele nunca tomou atitude. A Bíblia não fala sobre isso. No capítulo 2 e versículo 22, Eli vai dizer aquilo para Ana, porque ele achava que Ana era uma daquelas mulheres que estavam junto com seus filhos na baderna. Versículo 22. E era, porém, Eli muito velho, e ouvia tudo quanto os seus filhos faziam a todo Israel, e de como se deitava com as mulheres de bando e se ajuntava às portas da tenda da congregação. Versículo 23 aí para frente, ele sempre chamava a atenção dos seus filhos. Mas olha só, a Ana ela vai buscar uma solução na casa de Deus, e ela quer sair ali alegre, porque ela já está sendo humilhada na casa dela, e quando ela está na casa de Deus, o que acontece? Ela é mais humilhada ainda. Então, quem conhece o coração do homem? Se fôssemos nós, o que nós falaríamos? Olha só,
A gente fala de mãe, olha que desejo de uma pessoa querer ser mãe. Se tem uma pessoa que mais trabalha na nossa casa, na instituição família, é a mãe. E nós não damos muito valor, porque se você desse valor, você não deixava a toalha molhada, né? Em cima da cama, você não deixava as coisas espalhadas dentro de casa, não é verdade? Amanhã é o dia das mães, é o dia que mais vende, mas tem gente que só tem a mãe no dia de amanhã. É amanhã que muitas pessoas vão tirar fotos, vão tirar selfie, vão tirar assim muitas fotografias, vão postar na internet, mas e o resto dos dias? Como que os filhos também no seu papel têm feito, mesmo que casado, ajudado as suas mães e amado as suas mães? Então Ana sobe para a casa de Deus, porque como nós retribuiríamos as nossas pessoas que nos ofendem? Pagaríamos com as mesmas moedas? Talvez se fôssemos nós, quando nós estivéssemos lá, com aquelas pessoas que roubavam, né? O Eucana ou a Ana podia dizer, não, pera aí, minha mulher não é uma bêbada não, filho, minha mulher não é devassa não, ela não é igual aos seus filhos. Será que nós não responderíamos assim, quando alguém fala alguma coisa da gente? Perceba como Satanás ele é astuto. Após ela fazer uma oração de propósito, uma oração bendita, que Deus ouviu a oração, vem já o inimigo fazendo o quê? Querendo tirar a paz daquilo que a pessoa tem. Você já percebeu na sua vida? Muitas vezes você decide servir ao Senhor, vir na casa de Deus, né? Fazer as coisas certas, faz um voto e de repente alguém estraga a sua fé. De repente pode ser o pai, pode ser a mãe, pode ser um filho. A gente desanima com tantas coisas pequenas neste mundo, que a gente esquece de cumprir nossos votos para com Deus, né? Então a gente poderia dar cada resposta, mas essa casa, meus irmãos, ela é uma casa espiritual. Porque não importa que os filhos de Eucana estão fazendo churrasco com a oferta, estão bebendo o vinho da libação que tem que fazer o sacrifício ao Senhor, por isso que estão se embriagando, não importa. Ele sobe de ano em ano para servir o Senhor. Olha só Jesus está no templo. Maria, de ano em ano, junto com José, subia onde? No templo. Zacarias nunca deixou de servir a Deus no templo. Pai de João Batista. Nunca deixou. Eles sempre serviram ao Senhor. E aí esse cenário é muito triste, como nós estamos vendo no capítulo, versículo 12, no versículo 13. Porque provavelmente se fosse nós, meus irmãos, nós faríamos o quê? Desistiríamos. Quantas mães nesse mundo desistem dos seus filhos? São muitas, não são poucas. Mães espirituais, mães que entendem a casa do Senhor, mães que entregaram a sua vida para Jesus, aí é diferente, não é verdade? É diferente. Então a Ana, ela é um exemplo para nós. Porque além de uma mãe de fé, ela é o quê? Ela é uma pessoa corajosa. Ela não vai perder sua fé porque ela está sendo humilhada. Não, ela não vai perder o propósito da sua vida de servir ao Senhor. Não, ela vai servir. É por isso que nós podemos dizer que a Ana, meus irmãos, a Ana, se Abraão é o pai da fé no Velho Testamento, a Ana, ela é a mãe da fé no Velho Testamento. Porque ela acredita que Deus pode mudar a vida de todas as pessoas que não entregaram a vida ainda para Jesus, de todas as pessoas que estão naquele tempo e querem ver a casa de Deus produzir frutos. Nós não estamos contentes, a porta da casa de Deus está fechada, não tem criança, se não tem geração não tem igreja. Essa geração que está aí de 2 anos vai sair 80% sem alfabetização. Satanás é tão astuto que uma criança vai pegar uma Bíblia e não vai conseguir ler, meus irmãos. Por quê? Porque não se ensina. Não é que não se ensina nem a palavra, não se ensina nem na escola mais está se ensinando. Apareceu no jornal ontem, a diretora que saiu de porta em porta para dizer para as mães voltarem os seus filhos na escola. Isso é uma mãe que busca. Isso é uma mãe que tem coragem. A nossa Ana é uma pessoa que ela tem fé. Porque assim como Abraão sacrificou o seu filho,
né? Teve disposição, de sacrificar o seu filho, de oferecer para o Senhor. O que vai acontecer com Ana? Ana também vai oferecer o seu filho a quem? A Deus. Samuel capítulo 1, olha só a oração que ela faz, versículo 11 diz: e fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares à aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas a tuas servas derem um filho, homem, ao Senhor darei todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará o quê? Navalha. Ela consagrou, filha dela. Ela disse: olha, Senhor, eu faço uma oração aqui com propósito. A minha oração é o seguinte: se o Senhor tirar a minha vergonha, se o Senhor me der um filho, eu vou devolver ele todos os dias para o Senhor. Não é a mesma coisa que Abraão fez? Porque Ana vai e leva o seu filho até o altar. Abraão também vai e leva o seu filho até o altar. A Bíblia diz que Davi é segundo o coração de Deus. Então Ana, ela também é segundo o coração de Deus. Davi não conseguiu produzir um filho de tanta fé como essa mulher. Ao consagrar o seu filho para quem? Para Deus, para servir ao Senhor. Não conseguiu. Por isso que eu digo, a pessoa está lá, faz uma oração como esta, uma oração de propósito, vem Satanás, que nem quando a Eva estava no jardim, como nós vimos, e já vem o inimigo para tirar a paz. Mas Deus não permitiu. E qual que foi o resultado de tudo isso? O resultado é que Deus ouviu a oração de Ana. Versículo 18 do capítulo 2. Olha só o Samuel ministrando. Versículo 19, olha só essa mãe, servindo ao Senhor. Versículo 18, porém Samuel ministrava perante o Senhor, ainda sendo muito jovem, vestido de um éfazo de linho. E a sua mãe lhe fazia uma túnica pequena, e de ano em ano lhe trazia, quando com seu marido subisse para ofertar anualmente ao Senhor. Versículo 20, e Eli abençoava Eucana e a sua mulher e dizia: o Senhor te dê descendência a esta mulher, pela petição que fez ao Senhor. E voltaram para o seu lugar. Versículo 21, qual que é o resultado da sua oração? Ana, ela ganha Samuel, e depois Deus ainda dá mais 5 filhos para ela. Qual é o resultado de uma mãe de fé que consagra os seus filhos ao Senhor? Samuel. Meus irmãos, Samuel foi o maior juiz que Israel já teve. Não houve juiz como no tempo de Samuel. E nós vamos falar no final sobre esses frutos. Então, quando você olha, a Ana ela pode ser confundida nas suas intenções, mas ela não deixou que isso levasse. E além de ser beneficiada com a sua oração e alcançou graça ao Senhor, o que aconteceu? Ela ainda vai com a sua vida, ela vai beneficiar todo Israel. A Ana, meus irmãos, uma pessoa que foi confundida como uma pessoa embriagada, uma pessoa devassa, ela é a semelhança também de Maria em submissão ao Senhor. Uma pessoa que tem um filho, como Maria teve, serviu o Senhor todos os seus dias de vida, Ana também, após aquela petição, ela entregou o seu filho. Porque o nosso título diz que a Ana abriu mão de ser mãe para servir ao Senhor. Então ela fez um voto. Nós também fazemos votos ao Senhor, muitos votos. Mas quando chega na hora de cumprir o voto, você cumpre o seu voto ao Senhor? Porque a Ana, meus irmãos, ela cumpre. Porque dizer que ama ao Senhor, todo mundo diz. Você pode ir lá cantar de dia e de noite. Eu te amo tanto, 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 tanto. Não é assim? Você pode dizer como aquela música que surgiu há 10 anos atrás, que diz: que sejas meu universo. A coisa maior do que o homem, para o homem, do que a criação, do que o universo. Agora falar é fácil. Eu quero ver a pessoa cumprir a sua palavra. Essa frase é linda do versículo 10, darei todos os dias da sua vida ao Senhor, né? Ao Senhor darei todos os dias da sua vida. E quando chega o tempo de você cumprir a sua promessa, do seu voto, o que você faz? Mães espirituais cumprem os votos.
pessoa entrega a vida para Jesus, ela vai ser batizada e ela vai proclamar Cristo. Uma mãe espiritual lá no seu casamento, ela faz um voto, ela cumpre. Maioria dos casamentos, olha, eu não tenho número aqui, mas 90% deve ser, né, ou mais. Não são as mulheres que deixam de cumprir os seus votos, são os homens. Somos nós que não cumprimos. Então, quando chega um momento, o que nós fazemos? Nós damos o quê? Muitas desculpas. Mas ela faz o quê? Ela pega o seu filho e leva aonde? Até o Eli. Olha só o capítulo 2, versículo 23. Não vamos pensar, meus irmãos, que Eli era um homem ruim, um sacerdote ruim. Ele não era. As pessoas gostavam dele, ele serviu bem ao Senhor. Eram os seus filhos que não andavam no seu caminho. Como um dia também os filhos de Samuel não andaram no caminho do seu pai. Isso tanto é verdade que foi através da mão de Eli que Samuel aprendeu a servir ao Senhor. Versículo 23 do capítulo 2. E era, porém, Eli já muito velho e ouvia tudo quanto seus filhos faziam sobre Israel. Desculpa, versículo 22, é versículo 23. E disse-lhes Eli aos seus filhos: por que fazem tais coisas? Pois ouçam que de todo o povo para vós se faz malefícios. Não, filhos meus, porque não é boa fama que ouço. Fazeis transgressões ao povo do Senhor, pecando homem contra homem, e os juízos o julgarão. Pecando, porém, mas o homem contra o Senhor, assim se faz, mas quem rogará por ele? Mas não ouviam a voz do seu pai, porque o Senhor os queria matar, né? Então olha só, o que você vai fazer? Você vai subir para levar o menino? Não. Versículo aí do capítulo 23 a 28. Há um preço do capítulo 1, ok? Mas olha só, antes da gente ir para lá. O que você vai fazer? Vou levar meu filho. Para onde? Eu vou levar para o sacerdote Eli. Pelo amor de Deus, você vai levar para o Eli? Ele não conseguiu nem criar seus filhos. Que voto é esse, Ana? Você acha que nenhuma vizinha falou isso para ela, nenhum parente? Né? O que você vai fazer, Ana? Não, eu vou levar. Mas não faça uma coisa dessa. Você vai levar para quem para cuidar? Você está ficando louca? Você vai levar para um homem velho já? Um homem que já não tem mais vista, como a palavra de Deus diz que nós lemos. Você vai colocar na mão desse homem para cuidar? Se ele não ama nem os seus filhos, como é que vai amar os filhos de outro? Mas Ana não deixou de ser levada por isso. Ana fez o quê? Cumpriu o seu propósito. Capítulo 1, versículo 23. Olha só. E Eucana, seu marido, disse: faze o que bem te parecer aos teus olhos e fica até que desmame o menino. Então somente conforme o Senhor e a sua palavra. Assim ficou a mulher e deu leite ao seu filho até que o desmamou. Versículo 24. E havendo desmamado, tomou consigo 3 bezerros e um éfado de farinha e um odre de vinho e levou-o à casa do Senhor em Siló. Levou para o sacerdote Eli, tá bom? Continuação do versículo. E degolaram um bezerro e trouxeram o menino a Eli. E disse ela: ah, meu senhor, viva a tua alma, meu senhor. Eu sou aquela mulher que estava contigo aqui para orar ao Senhor. Por este menino orava eu, e o Senhor atendeu a minha petição que lhe tinha feito. Por isso também no Senhor eu entregarei, porque todos os dias que viver, pois o Senhor foi pedido. E adorou ali a Eli. É o preço. Chegou o dia dela cumprir sua promessa. Ela cumpriu? Ela cumpriu. É o preço. Eu fui viajar essa semana, fiquei alguns dias fora. Eu quase infartei de tanta saudade da minha casa, das minhas crianças, né? Como é dia das mães, vou falar da minha esposa, né? Porque senão alguém vai dar problema aqui, né? Vai falar que não lembrou da esposa, né? Porque nunca lembra da esposa, né? Mas como é difícil, né, Alex? Quando uma pessoa, numa situação, não está em casa. Não é verdade? Lisa não estava bem esses dias. Nós oramos.
Mas Deus, Ele usa as mães espirituais como Ana. Olha só no tempo de Moisés. Moisés não tinha nascido lá no tempo que o povo estava escravo do Egito. Olha, veio a notícia em que a determinação do faraó que tinha que matar todos os meninos. Então olha só, eu não aguentei ficar 4 dias longe das minhas crianças. Você imagine uma mãe pegar uma criança desmamada de 2, 3 anos e deixar na situação que estava a casa de Deus, deixar nas portas para ele cuidar. Tem que ser uma pessoa espiritual que ama a Deus ou não. No tempo de Moisés, o que aconteceu? A Joquebede deu à luz a um filho, e aí? E aí que as parteiras vinham e matavam as crianças, como diz a palavra de Deus, vinha para tirar a vida dos homens, né? Ela escondeu, mas de dia e de noite ela pensava como ela fazeria para cumprir, para que aquela vida daquele menino fosse mantida. Então o que ela faz também? Ela também consagra o filho dela ao Senhor. As pessoas podem dizer, ela está louca, vai pôr o menino dentro de um cesto e jogar no rio, porque já não mata. Vai pegar o menino e pôr o menino e levar para um profeta desse, para um sacerdote desse, o que ele vai fazer? Como é que esse menino vai crescer? Não são pessoas espirituais? No Provérbios capítulo 31, quem que está lá? A mãe do rei, Lemuel, fazendo o quê? Escrevendo para ele, meu filho, eu vou profetizar algumas palavras aqui para você. Então o que a igreja precisa, o que as nossas casas precisam? De mães espirituais, que oram, que fazem votos com propósito, que cumprem os seus votos, não é verdade? Alguém pode dizer que Joquebede não bate bem da cabeça, é louca, mas o que aconteceu? Deus guardou o quê? O seu filho. Semana passada nós falamos, e ainda usou a sua irmã, olha o amor da irmã, em ir lá, conversar, voltar para casa com a criança e com o emprego garantido até que o menino ficasse grande. Então o que nós precisamos são pessoas, são mulheres que tenham esse tipo de mente. Lá em 1 Timóteo, como nós falamos, salvar-se-á dando luz aos filhos, né? Quer dizer, não é que a mulher vai ser salva, não vai ser salva por Cristo, mas é que o seu papel é muito importante na criação das crianças. Esse mundo está destruído desse jeito porque não tem mães espirituais que pensam no filho, né? Não tem. Estava vendo uma notícia esses dias lá, a mãe deixou a criança, não sei se foi com a avó, com quem que foi, o pai trabalhava na cidade, a mãe estudava na outra. Como é que vai criar uma criança dessa? Como é que vai crescer? Né? Às vezes você vai conversar, estava conversando hoje com um menino de 4 anos. Eu falei, você sabe o nome da Bíblia? Ele falou, não. Eu disse, mas o seu nome é o nome da Bíblia. Ele falou, é. O menino não sabia. O nome do seu irmão é o nome da Bíblia. Quantas vezes nós nos esfriamos na nossa caminhada e deixamos de servir ao Senhor? Agora, para a gente encerrar, olha só os frutos que foram colhidos dessa perseverança, dessa oração. Quando você olha para a vida de Samuel, Ana ela não foi egoísta. Se ela tivesse sido egoísta, ela não tinha cumprido o seu voto. O Sansão foi egoísta. Quando o Sansão estava naquela condição que não tinha mais jeito dele, em vez dele fazer uma oração assim, Senhor, pela tua glória, deixa eu destruir os filisteus. Não, eles não oram assim. Ele diz assim, Senhor, só mais dessa vez, permita que eu mata esses filisteus para me vingar dos meus 2 olhos. A Ana nem ficou com Samuel. A Ana abriu o seu direito de mãe para servir ao Senhor. Mas quando você olha para a palavra de Deus, quem que é Samuel? Olha, Samuel é o primeiro profeta. Quando você olha a história dos profetas, Samuel é o primeiro. Samuel, ele é também, né, o maior juiz que nós encontramos na palavra de Deus. Samuel também é sacerdote, vai servir lá ao Senhor. Olha só, 3 funções em uma pessoa só. Hoje no nosso país, o poder do país é dividido, poder máximo, executivo, legislativo e jurídico. Uma vergonha está o nosso país.
Quando Samuel vai deixar o seu cargo, em 1 Samuel no capítulo 12, ele levanta, unge o Saul, depois ele levanta e diz assim para todo Israel, ajunta todo Israel e diz: se alguém tem alguma coisa contra a minha pessoa, como juiz, como sacerdote e como profeta, pode se levantar e dizer que nós estamos na presença do Senhor. Ninguém precisava fiscalizar ou fiscalizou o Samuel. Como eu disse, no nosso país está uma vergonha. 3 poderes em que as pessoas fazem tudo pelo dinheiro. As pessoas não estão preocupadas com o povo. Você não encontra ninguém na Bíblia que é sacerdote, que é profeta e é juiz. Eu anotei o versículo aqui, capítulo 3 e versículo 19. Vamos à leitura? Ele aprende com o exemplo da sua mãe. Ah, mas ele está lá no templo, mas ele aprende que em ano o pai dele sobe para lá para servir a Deus. Ele aprende que a mãe dele ama. Capítulo 3 e versículo 19 diz: e crescia Samuel, e o Senhor era com ele, e nenhuma de todas as suas palavras deixou cair por terra. E todo Israel, desde Dan até Berseba, conheceu Samuel. Estava confirmado por profeta do Senhor. E continuou o Senhor a aparecer em Siló, porquanto o Senhor se manifestava a Samuel em Siló pela palavra do Senhor. No tempo de Eli, pode segurar ele, João. Pode segurar ele. O pastor disse assim: olha, foi muito difícil, né? Pregar na quinta-feira, porque aquilo fica batendo aqui, o André não estava aí, né? Se tivesse, não acontecia isso. Não tem problema não, a gente gosta de crianças. Aí o que aconteceu? Continuação do versículo 21. Como que acontecia? Deus aparecia e falava com ele. Então foi só Ana que foi uma pessoa que foi beneficiada? Não, todo Israel. Olha só o poder de oração de uma mãe. No versículo 13, olha só o que a Bíblia diz. Versículo 13. Deixa eu ver se é o capítulo 3. Não é o capítulo 3. Será que é o capítulo 2? Deixa eu ver. Acabei não anotando a referência aqui, mas... Opa, meus irmãos. Capítulo 7. Abra lá em 1 Samuel, capítulo 7. Versículo 13. Assim os filisteus foram abatidos, e nunca mais vieram aos termos de Israel, porquanto da mão do Senhor contra os filisteus, todos os dias foi em Samuel. As cidades que os filisteus tinham tomado a Israel, foram-lhe restituídas, desde Ecrom até Gate, até os seus termos de Israel, arrebatou da mão dos filisteus. Houve paz entre os israelitas e entre os amorreus. E Samuel julgou Israel todos os dias da sua vida. E ia de ano em ano e rodeava a Betel, e a Gilgal, e a Mispá, e julgava Israel em todos aqueles lugares. Porém voltava para Ramá, porque estava ali a sua casa. E ali julgava Israel, e edificou ali um altar ao Senhor. Olha só. Você sabe o que é ter uma safra roubada? Você sabe o que é você trabalhar e ser roubado todas as vezes, todos os dias? Era assim que estava acontecendo, até Samuel se levantar. Se nós morássemos em Cuba, Serra Leoa, na Síria, as pessoas não têm direito à vida. Olha só o versículo 15, a palavra de Deus diz que era muito bom naquele tempo, porque o povo tinha o quê? O seu direito garantido, porque Samuel era um juiz reto, temente ao Senhor. Versículo 16 e 17, quando você pega um filho e leva para a escola, o que você espera? Que a criança aprenda alguma coisa. Naquele tempo foi aberta uma escola de profeta. Versículo 16, olha só.
E ia de ano em ano e rodeava Betel e a Gilgal e a Mispá e julgava todo Israel em todos aqueles lugares. E voltava para Mahamá porque ali estava a sua casa. E julgava Israel e edificou um altar ao Senhor. Olha só. As pessoas tinham a palavra de Deus. As pessoas eram ensinadas. Como é que um povo desse não vai ser abençoado? Então, no tempo de Samuel, foi um tempo muito satisfatório para o povo de Deus, um tempo de paz. Se Davi construiu um império no tempo dele, e Salomão ampliou esse império, só foi permitido, meus irmãos, isso, porque Samuel estabeleceu a paz dentro de Israel. Saul reinou 40 anos, mas Samuel estabeleceu muitas coisas. As terras foram devolvidas. Nós falamos aqui no tempo de Saul, o Saul não venceu os filisteus, mas o seu filho Jonatas venceu os filisteus. Davi venceu os filisteus. Quantas coisas boas os filhos podem construir em cima daquilo que as suas mães já fizeram. O que seus pais já fizeram como casa que serve ao Senhor. Por isso eu disse, meus irmãos, se nós temos Abraão como pai da fé, nós temos uma mulher que foi a mãe da fé no Velho Testamento. Foi uma mulher que foi segundo o coração de Deus, porque ela não olhou para ela. E é disso que os nossos lares precisam. É disso que a casa do Senhor precisa, porque pela graça de Deus, cumprindo a vontade de Deus, as igrejas do Senhor Jesus Cristo vão estar até o fim dos tempos com as portas abertas, pregando a palavra e a vontade de Deus. Amém?